Olá, amigos. Sejam bem-vindos às Notícias Proféticas. Hoje vamos falar sobre uma possível guerra. Mas para isso, vamos em primeiro lugar e, como sempre, pedir a orientação do Deus vivo. Nosso Pai, que habita nos altos céus, Senhor, te agradecemos muito a oportunidade que nos dás em sermos uma voz, em sermos uma trombeta para o mundo, para que continuemos a tocar o sonido certo, para que continuemos a despertar as pessoas para os acontecimentos vindouros, ajudando-os a preparar. Senhor, vem-nos inspirar nesta hora a todos nós, é o que te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Queridos, o tema que vos trago hoje não é feliz. De facto, muitas coisas estão acontecendo, muitas coisas estão preparando, muitos ingredientes estão sendo postos dentro da panela para fazer um determinado cozinhado, um determinado cocktail que na realidade terá um sabor amargo, se realmente ele vier a acontecer. Mas antes disso, queria partilhar convosco um verso bíblico, que ele está em Mateus, livro de Mateus, no capítulo 12. No capítulo 12 de Mateus, no verso 25, palavras do próprio Senhor Jesus, quando ele diz o seguinte: todo o reino dividido contra si mesmo fica desolado, e toda a cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Ora, o que é que Jesus estava a querer falar? É verdade que estava no contexto, digamos, de quem Jesus estava servindo. Os fariseus pensavam que Jesus estava servindo a Satanás, mas Jesus, é um outro contexto bíblico, mas ia aplicar esta passagem no nosso contexto de hoje, de que toda a casa ou todo o país que se vira contra si mesmo não subsistirá. E eu queria-vos hoje trazer algumas notícias. Vamos apenas comentar, vamos perceber a evolução das coisas mediante as informações que nos vão chegando, mediante os sinais e as pistas que às vezes Deus vai deixando para nós podermos perceber os acontecimentos futuros, para nós podermos perceber aquilo que se avizinha, não sendo nós magos ou prevendo as coisas, mas na realidade apenas estamos jogando com aquilo que temos à nossa disposição. E hoje em dia aquilo que temos à nossa disposição é uma arma muito, muito importante. Embora às vezes seja traiçoeira, mas ela assim ainda é uma arma muito importante, que é a informação. E as informações que nos chegam dos Estados Unidos da América não são muito animadoras para o futuro. Aliás, já abordei este tema aqui anteriormente convosco. Poucos vídeos atrás, ainda há poucos dias, falei-vos sobre os eventos do Cisne Negro. Ora, os eventos do Cisne Negro, como vocês puderam ouvir nesse vídeo, ele tem a ver com acontecimentos inesperados e que ninguém poderá evitar que eles aconteçam. Um deles será uma possível guerra civil nos Estados Unidos da América. Ora, como é que isto pode acontecer? Um país sólido, um país que tem uma coesão nacional, num país cheio de pessoas nacionalistas que gostam do seu país. Como é que isto poderá acontecer? Bom, parece que no fim dos tempos o impensável sempre acontece. Repito, não estamos a querer afirmar aqui uma certeza, mas apenas uma grande probabilidade. Deixem-me começar a partilhar convosco uma primeira notícia que vos vai, digamos, nesse sentido, que aponta, digamos, para a cena política norte-americana. Então diz o seguinte: diz que nova pesquisa sugere que Trump tem vantagem mais forte sobre Biden. Ok? Então estes dois candidatos, ou pelo menos estas duas correntes partidárias principais na América, o republicanismo, os democratas e os republicanos, eles irão concorrer no final deste ano para as eleições, sendo que Trump será, digamos, tem sido mais falado, tem sido o grande favorito dos candidatos, digamos, republicanos. Então, sendo que esta pesquisa mostra aqui que então este Trump, digamos, o Trump tem uma vantagem mais forte sobre Joe Biden, caso Joe Biden se volte a candidatar. Próxima notícia diz-nos o seguinte: diz que Biden considera que Trump se tornará o candidato do Partido Republicano. 51% dos eleitores republicanos o veem vencendo as pesquisas de 2024. Então, o lado republicano na América, que é o lado conservador, estão, digamos, de olhos postos no seu candidato. E diz que pouco mais da metade, segundo nos diz aqui as pesquisas,
estão apoiando Trump e estão, digamos, expectantes que ele se torne, digamos, o novo vencedor, não só das sondagens, mas também das próprias eleições em si. A próxima notícia diz o seguinte. Diz que Maine segue Colorado e exclui Trump da disputa das primárias locais. Ok. Parece que o assunto começa a mudar. Vemos que nestes candidatos, vemos que há aqui, digamos, uma discrepância. Vemos que os democratas estão fazendo tudo por tudo para que o candidato republicano não se candidate às próximas eleições. Ou seja, os apoiantes democratas estão fazendo tudo por tudo para que Trump seja impedido sequer de concorrer às eleições deste ano, às eleições presidenciais. Ora, amigos, o que é que isto vai originar? Vamos que estes dois Estados, e nos últimos dias tem sido notícia, estes dois Estados, o Maine e o Colorado, os responsáveis os legisladores, estatais, impugnaram naquele Estado a votação a favor, do Donald Trump. Ou seja, no boletim de voto daqueles dois Estados, quando ocorrem as eleições, Trump não estará no boletim de voto. Trump não será uma opção de votação naqueles Estados. Pelo menos, para já, temos dois. Possivelmente seguir-se-ão mais. Mas o que é que isto quer dizer, amigos? Quer dizer que isto vai causar grandes problemas dentro da América, porque as pessoas serão impedidas de votar no candidato que elegeram. As pessoas serão restringidas, terão um direito seu, que é um direito, segundo temos nas Constituições ocidentais, um direito inalienável de ir às urnas e votar e eleger o seu candidato que querem ver, no governo. Seja para presidente ou para primeiro-ministro, no caso da Europa. Então, as pessoas nestes dois Estados, estão sendo impedidas de exercer esse direito de voto. Ora, isto, num país nacionalista, num país patriótico como os Estados Unidos, poderá gerar grandíssimos problemas. Próxima notícia. Diz que Trump é retirado das eleições primárias de 2024 no Maine, novamente, no estado do Maine. Então, amigos, o que é que nós temos aqui, a cozinhar? Temos aqui, a cozinhar uma espécie de cozido com ingredientes muito complicados. De facto, ingredientes até explosivos. Vamos recuar agora um pouco no tempo. Em 1860, houveram mais umas eleições presidenciais nos Estados Unidos. Na altura, tínhamos um candidato chamado Abraham Lincoln, também concorrendo para as eleições. Abraham Lincoln foi, impedido ou foi excluído de ser votado em 10 estados norte-americanos, 10 estados da zona sul da América. O que, infelizmente, motivou uma revolução e motivou, ou estourou com a Guerra Civil Americana em 1861. É verdade que ainda assim, mesmo sendo impedido de ser votado em 10 estados, Abraham Lincoln ganhou as eleições, tornando-se, historicamente, o primeiro presidente norte-americano a ganhar umas eleições sem a maioria. Mas o facto é que ele ganhou as eleições. Então houve uma grande revolta dentro dos Estados Unidos, as pessoas viram-se impedidas de votar no seu candidato e acabou por surgir a Guerra Civil em 1861. Guerra essa que foi devastadora para dentro dos Estados Unidos, que motivou esse ódio, essa guerra de irmãos contra irmãos, de americanos contra americanos, uma guerra sangrenta que durou alguns anos e não foi nada bom. As guerras nunca são boas para um país. Então corremos o risco de acontecer exatamente a mesma coisa agora no século XXI. Aquilo que levou à Guerra Civil Americana do século XIX são as mesmas razões que estão acontecendo hoje. São os mesmos tipos de acontecimentos. Parece que a história se está a repetir de alguma maneira. De facto, a história sempre se repete. Se isto acontecer, realmente é mesmo um grande evento do Cisne Negro. Algo que ninguém previa, não é?
ou pelo menos que as pessoas pensariam que não chegasse a acontecer e mesmo que prevessem, não conseguiriam evitar. Mas se para alguns Estados norte-americanos o Donald Trump representa uma ameaça, verdadeiramente, ele não é a verdadeira ameaça. A verdadeira ameaça é esta que vos trago aqui. Olhem esta notícia. Então diz que Trump não é a verdadeira ameaça à democracia. O nacionalismo é, então, a verdadeira ameaça. Este nacionalismo cristão está sendo liderado por um movimento. Também já vos falei aqui dele há uns meses atrás. É o movimento de nacionalistas cristãos, não é? Este chamado NACL, com as siglas norte-americanas. Então este movimento é liderado por alguns, já vos falei aqui dele, de um determinado senhor, em que ele está convocando, tem cerca de perto de 70 coligações dentro dos Estados Unidos, 70 coligações entre religiosas, né, entre denominações, que estão, digamos, afetas a este movimento nacionalista. Este movimento nacionalista, aquilo que está a fazer dentro dos Estados Unidos é uma coisa muito clara. Está-se esforçando para unir a Igreja com o Estado, para unir o cristianismo com o governo federal. Ora, o que é isto, senão, biblicamente, de chamado da imagem da besta? A imagem da besta, que nos fala em Apocalipse, é justamente a união do Estado com a Igreja. E este movimento tem sido um dos grandes responsáveis por formar a imagem da besta dentro dos Estados Unidos. Por isso é que ele é aqui chamado, digamos, uma ameaça. Porque ele está, digamos, minando consciências, ele está subvertendo o cristianismo, está misturando o cristianismo, digamos, um cristianismo falso, atenção, porque o verdadeiro cristianismo não se mistura com política, não luta contra ela, mas também não se mistura com ela. E o que este movimento está a fazer é subverter o cristianismo, pegar num falso cristianismo e encaixá-lo dentro da política. Digamos, um cristianismo que na realidade não impede as falcatruas, não impede as corrupções políticas, mas sim está apoiando e está a favor delas. Diz também que os nacionalistas cristãos querem fundir a Igreja e o Estado, como estavam a dizer, e estão conseguindo o que querem por meio do Legislativo do Arizona e dos Conselhos Escolares Locais. Ou seja, estas pessoas estão usando, digamos, estas mensagens patriotas, nacionalistas, mensagens de que os cristãos devem apoiar a pátria, que estão começando mesmo nas próprias escolas, estão começando nas partes, digamos, mais no começo da sociedade, digamos, que são as próprias crianças. Estão incutindo nas crianças estes enganos, que na realidade poderão levar a grandes tumultos na sociedade. Outra notícia também que nos diz que é melhor você rezar. Grupos nacionalistas cristãos estão se mobilizando antes das eleições de 2024. Ok? Então, como as coisas estão a colocar, diz aqui a notícia, só nos resta rezar ou só nos resta orar, como nos diz isto. É porque as coisas estão ganhando, digamos, proporções bastante complicadas. Então diz esta na continuação, digamos, da notícia, diz o seguinte: a missão da NACL, ou seja, destes nacionalistas cristãos americanos, é formular estatutos, ordenanças e resoluções modelo, com base em uma cosmovisão bíblica para a introdução em cidades, estados e no governo federal. Ok? Então o que é que eles estão a fazer? Eles estão a formular estatutos, ordenanças e resoluções com base na Bíblia. Que estranho, amigos. Já vos referiste até nesse outro vídeo em que falo deles. Parece que Deus falhou de alguma maneira em fazer leis, em fazer ordenanças e estatutos para nós. Parece que estes homenzinhos, agora no fim dos tempos, iluminados da sua mente, sabe-se lá por quem, vieram fazer mais ordenanças, fizeram mais modelos, mais estatutos, mais resoluções, mais, digamos, acrescentar coisas ao cristianismo. Bom, amigos, isto faz-me lembrar uma frase muito dita pelos nossos irmãos brasileiros. Quando eles dizem, se uma coisa está boa, se melhorar, estraga. Então, se o cristianismo
está perfeito, se o cristianismo está bom, porque foi Deus, digamos, foi Cristo o seu precursor, foi Cristo, digamos, que o construiu, toda a doutrina do cristianismo, porque está tudo centrado em Cristo, não é? Pois, se o cristianismo está completo, adicionando alguma coisa, só vai piorar, só vai estragar. E é o que estes senhores parece que vieram fazer. Vieram adicionar coisas ao cristianismo. E vieram adicionar, digamos, uniões e amores pela política. Pela política, que infelizmente é um setor bastante corrompido das nossas sociedades. Diz que este movimento nacionalista tem agora presença legislativa em mais de 30 estados, incluindo o Arizona, participando na elaboração de legislação modelo para restabelecer e proteger os valores conservadores na América. Amigos, legislação modelo. Amigos, eu só conheço uma legislação modelo. Uma única. E essa legislação modelo chama-se Bíblia. É a única legislação modelo que eu conheço. O que estes senhores estão a fazer não faço a mínima ideia, mas estão tentando acrescentar coisas àquilo que já está feito. Querem novamente inventar a roda, que já está inventada há milénios. Enfim, mas é isto que temos. É nisto que, digamos, é estes movimentos que estão minando, digamos, o interior dos Estados Unidos e motivando assim, digamos, motivando o apoio, digamos, por parte dos conservadores aos republicanos. Então estão granjeando apoiantes para uma causa, digamos, que neste momento está sendo retirada de vários estados, que é, digamos, que é a votação, digamos, ao candidato republicano, um conservador. Então estes senhores estão a fazer, digamos, é colocar lenha dentro de uma fogueira que já está acesa, aumentando assim o fogo, correndo o risco de se transformar num incêndio, ou seja, numa guerra. Próxima notícia diz o seguinte, e a propósito disto mesmo. Metade dos americanos espera uma guerra civil nos próximos anos. Bom, amigos, os próprios americanos estão não só descontentes com o seu país, mas estão esperando que o pior aconteça. Metade dos americanos, sendo que a população americana tem cerca de 330 milhões de pessoas, mais ou menos, então estamos a falar de uma metade da população, mais de 150 milhões de pessoas estão, digamos, esperando que aconteça, digamos, este cenário de guerra civil nos próximos anos. Bom, eu diria que não será bem nos próximos anos, será talvez nos próximos meses, digamos, encurtando bastante o tempo. E uma vez que estes acontecimentos estão acontecendo de forma rápida dentro dos Estados Unidos, nova notícia também nos diz que mais de 40% dos americanos acham que a guerra civil é provável dentro de uma década. Bom, eles estão corretos. Talvez não no prazo, mas estão corretos. Muitas pessoas nos Estados Unidos estão a ver estes eventos, estão a comparar estes eventos com os eventos de 1860, não é? Quando Abraham Lincoln, digamos, foi impedido de votar, ou foi impedido de ser eleito. Então, as pessoas estão percebendo que algo está errado dentro da América. Estão percebendo que a América está a entrar lentamente em colapso. E, como não podia deixar de ser, Hollywood, também chamado de o teatro jesuíta, vem-nos dar realmente pistas sobre isto. Vem-nos, à frente dos acontecimentos, antes que eles aconteçam, vem dizer que eles vão acontecer. Quando eles realmente realizam e fazem aqueles filmes apontando para um futuro muito negro. Lembrem-se, amigos, na minha juventude vi alguns filmes e esses filmes estão, digamos, esses filmes estão hoje, digamos, foram feitos há bastantes anos atrás, falamos de 20 e tal, 30 anos atrás e até mais. E aquilo que esses filmes prediziam na altura, o cenário, digamos, impossível que eles apontavam de um futuro com guerra civil, com robôs, um futuro dominado por uma tecnocracia, todas essas histórias quase impossíveis que na altura se contavam, elas hoje estão acontecendo. Porque o plano para a ruína deste mundo, ou pelo menos o plano de Satanás para a ruína deste mundo, já está traçado há muito tempo. E ele próprio já traçou esse plano. Então ele tem revelado, digamos, aos seus servos esse plano, e tem usado, digamos, esse teatro jesuíta, digamos, essa empresa de Hollywood, para passar às pessoas, passar ao cidadão comum, a informação.
para ir lavando o cérebro das pessoas ao longo dos anos, para que realmente, quando as coisas acontecerem, já não seja uma surpresa para as pessoas. E muitas delas até acabam por concordar com muitos desses acontecimentos horrendos. E um deles é justamente a Guerra Civil. Vários filmes sobre guerra civil têm sido feitos ao longo dos anos, sobretudo guerra... Não muitos, amigos, não foram muitos, podemos contar pelos dedos de uma mão, mas eles existem, filmes sobre uma nova guerra civil americana. E o último deles, queria-vos trazer aqui, digamos, nesta notícia, um filme que foi feito agora, que foi rodado agora, e acabou de rodar o ano passado, não é? Já saiu, digamos, o trailer, digamos, aquele preview do filme, onde podemos ver algumas cenas do filme. E diz esta notícia o seguinte, diz que Civil War, filme, digamos, da produtora A24, com estes atores, não é? Ganha trailer. Então, já se lançou, já está lançado nos cinemas, este novo filme, este filme com linguagem preditiva, digamos, fazendo crer que a América mergulhará numa guerra civil. À semelhança do que nos apontou o filme, o famoso filme Leave the World Behind, digamos, realizado por Barack Obama e sua esposa, também eles globalistas. Nesse filme foram ditas, digamos, várias maneiras de estragar, ou seja, de estragar um país, por assim dizer, não é bem esta palavra que eu queria usar, de afetar um país. E uma das maneiras de afetar um país, além da crise económica, era uma guerra civil. Então eles estão deixando, vez após vez, pistas atrás de pistas para aquilo que possivelmente irá suceder. A nova notícia também nos diz que novo filme de Wagner Moura e Christian Dunst, ou seja, estes atores, Guerra Civil, ganha trailer. Novamente. Próxima notícia diz que novo trailer do filme Guerra Civil causa polémica. Ok? Todas estas coisas às vezes chocam as pessoas. Parece que as pessoas ficam chocadas e dizem que, bom, isto não vai acontecer, é impossível de acontecer. Veja como vos disse, Satanás revela os seus planos aos seus servos e os seus servos, por sua vez, revelam os planos de Satanás à grande multidão. Mas parece que, ao longo dos anos, muitas pessoas, ou a maioria delas, não têm, digamos, acordado para os problemas. Eles estão-nos avisando do que é que vai acontecer. E aqui nós não estamos a dizer que, olha, vai acontecer em X dia ou em X data. Reunindo as provas que nós temos, amigos, ok? Eu não quero ser aqui nenhum profeta da desgraça, mas reunindo as provas que nós temos, podemos matematicamente fazer a conta de que 1 mais 1 é igual a 2. Portanto, reunindo estas provas, um provável cenário que poderá acontecer dentro da nação escolhida por Deus, não é? Para estes últimos dias, é que ela mergulhe numa guerra civil, que ela mergulhe numa guerra fratricida, de irmãos contra irmãos. É um provável cenário. Eu não quero que aconteça, e nem vocês querem, mas às vezes não está no nosso poder. Os fins dos tempos, como nós estamos, trazem coisas destas. O fim dos dias, os últimos dias da história desta Terra, trazem-nos infortúnios desta natureza. São muitos deles. Muitos cisnes negros que voam por aí. Muitos acontecimentos que não podemos evitar. E diz-nos também e é-nos dito que esses acontecimentos serão rápidos e sucessivos. Porque importa que a vinda de Cristo seja abreviada. E Satanás sabe disso. Então ele está a lutar com todas as suas forças para que esses acontecimentos aconteçam, para que mais vidas sejam ceifadas, para que mais pessoas não tenham hipótese de arrependimento nem salvação. Amigos, só há uma solução para isto, e vocês sabem qual é a solução para este mundo. É Cristo. Então, amigos, como vocês veem, e deixem-me voltar atrás, os Estados Unidos da América, penso que será o último lugar da Terra onde vocês vão querer morar. Sei que há muitos amigos e familiares vossos que estão, digamos, e meus também, que estão imigrados nos Estados Unidos, que foram lá, uns vivem lá, outros foram lá temporariamente encontrar, digamos, trabalho para uma melhor condição de vida, mas este lugar é um autêntico barril de pólvora. Parece estranho que a nação que Deus escolheu para levar luz ao mundo nos últimos dias se está tornando quase que a pior delas todas. Quase. Então vejam como é que o pecado subverte as coisas. Vejam como é que o pecado transforma uma coisa boa, uma coisa de bom propósito, numa coisa má e horrenda. Infelizmente tem sido a América responsável por espalhar ao mundo, e Hollywood tem sido por isso uma grande ajuda, por espalhar ao mundo pecado, por espalhar ao mundo vício, por levar ao mundo,
digamos, o sexo, a violência, a mentira, o roubo, todas essas coisas têm sido, digamos, perpetradas por Hollywood, têm sido, digamos, feitas por Hollywood. Parece que é a imagem de marca dos Estados Unidos. É todo esse conjunto digamos, de coisas pecaminosas que Hollywood transmite. Quando a imagem de marca dos Estados Unidos devia ser a palavra de Deus, a Bíblia. Tal, o que aconteceu com a América ao longo das décadas foi aquilo que aconteceu com Israel. Quando Deus ajudou a criar Israel, deu, digamos, a terra prometida às tribos de Israel, para que elas ali se estabelecessem e formassem ali, digamos, um país, foi justamente para que Israel fosse uma luz ao mundo. Uma vez que eram os israelitas os únicos no mundo que conheciam a virtude de Deus, que conheciam a sua lei, que conheciam o caráter de Deus. E supostamente Israel, mesmo estrategicamente localizado ali no Médio Oriente, numa rota de passagem entre o Oriente e o Ocidente, fosse ali uma luz para o mundo, por todos aqueles que ali passassem. E todos aqueles que ali passassem, vindos de um lado e de outro, levariam essa fé para os seus países de origem. Então, amigos, o mundo já devia ter sido, digamos, Cristo já devia ter vindo à Terra há muitos anos. Há séculos e séculos, se Israel tivesse cumprido a sua função. Infelizmente, não cumpriu. Ao contrário, tanto não cumpriu que acabou até por matar o Filho de Deus, levando a cabo assim os intentos de Satanás, como acabou também por ser destruída no ano 70. Parece que os Estados Unidos da América, que são o novo Israel de Deus, estão traçando o mesmo percurso que o antigo Israel. Têm o conhecimento, têm os meios, têm a tecnologia para ser uma luz, digamos, neste planeta escuro, mas ao contrário, são eles que têm escurecido ou contribuído para escurecer este planeta com as trevas de Satanás. Pelo que também o Senhor retirará a mão sobre eles, infelizmente. E muitas pessoas pagarão com a vida. Possivelmente esta guerra será apenas uma das maneiras. Mas, amigos, não sei. Vamos ver para a frente como é que as coisas acontecem. Estamos apenas aqui a analisar cenários, estamos apenas aqui, digamos, a encaixar estes acontecimentos nas profecias bíblicas. Estamos a tentar perceber como é que as coisas irão funcionar até Jesus vir. Não muito bem, mas é aquilo que está escrito. Queria terminar com um texto da irmã Ellen White, escrito, digamos, escrito no Serviço Cristão, onde ele diz o seguinte: diz que a transgressão já atingiu quase os seus limites. O mundo está cheio de confusão e em breve apoderar-se-á das criaturas humanas um grande terror. O fim está muito próximo. Nós, que conhecemos a verdade, devemos ficar preparando o que está prestes a rebentar sobre o mundo numa esmagadora surpresa. Então, amigos, é este apelo que nos faz aqui Ellen White, que eu estou, digamos, respondendo a ele, quando nos diz que nós que conhecemos a verdade, ok, nós conhecemos a verdade, e não estou apenas a falar de notícias, estou falando das verdades bíblicas, mas nós conhecemos a verdade, devemos estar preparando, ok, preparando outras pessoas para aquilo que está prestes a acontecer. Ok? Devemos estar preparando, ajudar outras pessoas a preparar este mundo, digamos, sobre o que está a acontecer numa esmagadora surpresa. Ok? Vários eventos têm sido surpresa. Estes eventos, os cisnes negros, realmente eles são, digamos, são rotulados de eventos que são uma surpresa, eventos que não se podem evitar. Mas houve outros eventos bíblicos que também foram surpresa para os seus intervenientes. Por exemplo, temos a parábola das 10 virgens, que foi, digamos, uma surpresa para aquelas virgens quando ouviram aquele grito de despertamento. E elas foram apanhadas ali de surpresa, porque todas dormiam. Temos a parábola do senhor rico, que foi embora e deixou talento com os seus empregados. Quando ele novamente voltou à sua fazenda, achou, digamos, alguns empregados fiéis, outros infiéis, porque o senhor voltou à hora que eles não esperavam que ele voltasse e apanhou-os desprevenidos. A própria vinda de Cristo vai apanhar também muita gente desprevenida. Amigos, nós, eu e vocês, nós pertencemos a um pequeno grupo de pessoas que não anda desprevenido. Nós pertencemos a um pequeno grupo privilegiado de pessoas que está à frente dos acontecimentos. Mas lembrem-se, amigos, não é isto que nos vai garantir a salvação.
Não é estarmos à frente dos acontecimentos, não é sabermos as coisas de antemão que nos vai garantir a vida eterna. O que nos garante a vida eterna é a confiança em Cristo. O que nos garante a vida eterna é a obediência cega aos verdadeiros preceitos bíblicos. Não a estes preceitos que o movimento nacionalista anda aqui a fazer. Isto não é nada. Isto é lixo. Os verdadeiros preceitos cristãos estão na Bíblia, amigos, dados pelo próprio Senhor Jesus. E são esses, a obediência a estes preceitos com o devido amor e respeito no coração, que nos vão garantir a vida eterna. É a dependência total de Cristo. Como uma criança é dependente, como um bebê é dependente dos seus pais para viver, então nós devemos ser também dependentes de Cristo, confiando nele a toda a hora. Então o maior apelo que vos faço não é tanto o de se prepararem para esta crise ou para aquela crise, mas é o de se prepararem para o maior de todos os eventos, para aquele evento que vai apanhar muita gente de surpresa. A segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. É para esse evento que nós temos que nos preparar intrinsecamente, todos os dias, a toda a hora e a todo o instante. Porque sabem vocês que Satanás está ao nosso redor, diz a Bíblia, bramindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Então, perante um inimigo tão poderoso e perante um aliado ainda mais poderoso que temos, que é Cristo, como é que nós vamos perder esta batalha? Como é que nós vamos perder este conflito entre o bem e o mal? Como é que nós vamos entregar a nossa alma a Satanás, tendo um inimigo ainda mais poderoso que ele? Sendo Satanás já um inimigo derrotado, que já está deitado por terra, que já não tem mais por onde se virar, já não tem mais significado. É preciso coragem para seguir ou para se entregar a um exército que já está vencido. É preciso muita falta de sabedoria para nos virarmos para alguém que já está derrotado e queremos ser aliado dele. Satanás está derrotado e ele sabe disso. E porque está derrotado, no fim dos tempos ele quer levar mais pessoas ainda à derrota, causando ainda mais dor e mais sofrimento a Deus, que ama tanto as suas Escrituras. De que lado vamos ficar? Não de republicanos ou não de democratas. Temos Cristo e Satanás. É de Cristo que devemos, é ao lado de Cristo que devemos estar. Para isso, é necessárias as reformas, é necessária largar certas coisas, é necessário darmos passos de coragem. Eu sei, é custoso. Custa, amigos. Custa-me a mim, também vos custa a vocês, mas este é o caminho. E estamos mesmo muito perto da sua volta. Os sinais estão-nos gritando quão breve está Jesus. Então, amigos, este é o meu apelo. Preparem-se muito mais do que para uma crise, muito mais do que para uma guerra. Preparem-se para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, porque ela está mesmo para muito breve. Desejo que o Senhor vos abençoe, vos guie e até à próxima.